Olhe comigo então esta oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Amém. Oh, aleluia! Já estamos aqui com a nossa live, tá? Nós estamos numa série de estudo bíblico e também, ao mesmo tempo, estamos com um grande propósito. E eu quero lembrar a você, meu amigo, minha amiga, que o nosso propósito aqui é um propósito que Deus colocou no meu coração, entendeu? Conforme você tem observado, eu tenho colocado um banner aí, onde eu estou pedindo para que você entre nesse propósito, tá ok? Que a sua família, tá? Possa entrar nesse propósito para compartilhar com todo mundo, com seus grupos aí. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa época, pessoal, que, infelizmente, a gente vê o pecado tão grande, né? Tão grande, agindo na vida das pessoas e destruindo família. Então, eu estou pedindo para você, tá ok? Me ajudar a se inscrever aqui no nosso canal, é claro, aqui no nosso canal, entendeu? Aqui no nosso canal, Mensagem do Apóstolo, e também fazer o quê? Compartilhar e também incentivar também. Incentivar também as pessoas a seguir aqui. Então, o nosso propósito, a nossa meta aqui é chegar a pelo menos 100 mil famílias. 100 mil famílias, entendeu? Então, conforme eu tenho dito, não se trata, entendeu, de alcançar números, mas a nossa intenção é alcançar corações, alcançar famílias para serem restauradas. Então, eu conto com você, tá? Nesse propósito de compartilhar e se inscrever também aqui no canal, entendeu? Porque não é para se gloriar, não é para ter um número expressivo de seguidores, porque eu tinha até mais do que isso, colocando todas as minhas páginas e os meus perfis, dá muito mais do que isso. Entendeu? Mas Deus colocou no meu coração pedir para você que teme a Ele e que tem um desejo de ouvir uma boa palavra, entendeu? Aqui no nosso canal, Mensagem do Apóstolo, aqui no Facebook. Eu poderia colocar lá no YouTube. Eu poderia colocar também em outras páginas minhas, como o Copan, Jornalista Martins, Apóstolo Martins, Igreja Tabernáculo Divino, Rede Tabernáculo, podia pôr na Bispa Roseli, entendeu? São tudo páginas que pertencem ao meu ministério. Mas o foco aqui é focar aqui na mensagem do apóstolo. Então não é sobre número, pessoal. É sobre alcançar e sobre tocar vidas que ainda não ouviram uma palavra de esperança. E aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E se cada um de vocês, tá, compartilhar e convidar amigos e continuar conosco, nós chegaremos lá. E nós iremos ainda muito mais longe. Porque nós juntos, né, a gente é forte. Então vamos juntos, pessoal, nessa missão, porque a obra de Deus continua. E cada um tem um papel especial na obra de Deus. Então, cada um tem um propósito de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um. E você tem a oportunidade de ser um canal de bênção aqui no nosso ministério. Enfim, hoje eu quero falar algo muito importante também,
da palavra de Deus, ok? Sei que você já está compartilhando aí, sei que você vai compartilhar, porque você é uma pessoa que tem amor à obra de Deus e tem amor para com o Evangelho, ok? Então vamos lá então. Eu quero hoje ler com vocês aqui em 1 Coríntios 15, versículo 20, ok? 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Jesus é a primícia, ou seja, o primeiro, tá? O primeiro, a primícia de Deus. O primeiro que foi morto e que foi ressuscitado. Está lá em Apocalipse capítulo 1, entendeu? Então Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos e ele vive para sempre. E a sua ressurreição, conforme eu tenho falado aqui, é diferente de todas as outras que nós temos falado. Entendeu, meus amigos? Então nós lemos aqui, falamos a respeito de Elias, que ressuscitou, Eliseu também fez várias ressurreições, entendeu? Então eu não quero me deter hoje aqui falando sobre essas, não posso dizer, ressurreições que aconteceram. Não, hoje eu quero me deter aqui sobre o que Deus, como fala, pode fazer ainda hoje nos nossos dias atuais, tá ok? Então, entendemos que Deus planejou, projetou um projeto que iria alcançar o mundo todo. Iria alcançar o mundo todo, tá ok? Aos Romanos 8,17, a gente vai encontrar Paulo expressando: ora, se somos filhos, como também somos herdeiro, e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se com ele sofremos, ok? Se com ele nós sofremos, é óbvio que nós seremos também herdeiros de Cristo. Então aqui vale você entender que o príncipe da paz, que é Jesus Cristo, conforme foi profetizado através do profeta Isaías, capítulo 9, ele é o príncipe da paz, entendeu? Ele irá governar, pessoal, porque ele tem o cetro de ferro, Apocalipse 19, versículo 15, e ele não irá tolerar rebelião, e todos os povos estarão sujeitos à autoridade do Senhor, dos senhores e Rei dos reis, Jesus, o crucificado. Então, finalmente, Lucas 2,14 será uma realidade mundial. A paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Lembra? No momento que os anjos anunciam o nascimento de Jesus, Lucas relata esse exato momento. Então, esse tipo de Natal continua, tá, inimaginável nos dias em que vivemos, porque o mundo inteiro jaz nas trevas, jaz na mão do maligno, Jesus disse. Entretanto, existe uma exceção, a paz interior, individual, a pessoa que você pode experimentar agora mesmo, aí onde você está, nesse mesmo tempo turbulento, essa paz que excede todo o entendimento pode entrar no seu coração. Nesse momento que estamos contemplando aí praticamente o início de uma terceira guerra mundial, onde estamos vendo os Estados Unidos confrontando, como fala, peitando, digamos assim, muitas nações, outras nações também batendo o pé e peitando os Estados Unidos. E isso não é nada bom, porque a gente sabe aonde vai chegar essa escalada, mas nós temos que ter a paz que excede todo o entendimento. Conforme o apóstolo Paulo, ele assim declara na sua epístola de Filipenses, capítulo 4, versículo 7.
Entendeu? Então essa paz está disponível para mim, para você e para todos que acreditam no poder do Evangelho. Tá ok? Então nós vamos falar um pouquinho também aqui sobre o nascimento de Jesus. Tá ok? O nascimento de Jesus. Tá ok? Então há mais de 2000 anos ocorreu o nascimento. É ainda mais extraordinário e singular e miraculoso. Por quê? Ele não produziu, ele não veio do fruto de uma relação pecaminosa entre Maria e José. Ele foi fruto do Espírito Santo de Deus. Então é muito importante você entender, tá? Entender mesmo o que eu estou te dizendo, pessoal, porque Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos, entendeu? No momento que Deus havia determinado, o mundo estava globalizado naquela época, como hoje o mundo também se encontra também linkado, globalizado, entendeu? Hoje a gente faz uma live como essa, simultaneamente ela atravessa o outro continente, entendeu? Eu estou aqui falando com você e de repente uma pessoa lá de outro continente, lá, continente africano, pode estar vendo eu aqui e quero já dar os parabéns a todos os pastores lá do continente africano, que são pastores que estão sofrendo muito lá. Quero deixar aqui a minha oração e dizer para os pastores ali de Moçambique, entendeu? Que nós estamos orando e pedindo para Deus que venha intervir com bênçãos materiais na vida de vocês, porque na vida espiritual vocês estão além do povo brasileiro. Essa que é a verdade. Vocês estão lá na frente, porque vocês estão buscando a Deus mesmo de verdade. Não só vocês aí, mas outras nações também estão buscando a Deus, porque quanto mais necessidade o povo tem, quanto mais dificuldade o povo tem, pessoal, mais o povo começa a buscar a Deus. Quanto mais luta o crente passa, mais ele vai buscar a presença do Senhor. Então, há muitos crentes servos de Deus, como na cortina de ferro, tá ok? Você pode ver aí na página de Portas Abertas, que você vai encontrar várias nações que os cristãos estão sendo, mortos, mas não têm negado o nome de Jesus. Pertinho aqui da gente, o México, por exemplo. Tá ok? Nicarágua, recentemente. Enfim, assim vai. Tá ok? Então, quando Jesus nasceu, tá? Quando Jesus nasceu, Herodes, o grande, pessoal, ele sabia, por intermédio do que Deus havia dito através dos homens de Deus, dos profetas, no caso de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que seria uma referência sobre a vinda e o local aonde o nascimento de Jesus iria acontecer. E você pode ver aí em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então, Herodes o Grande, ele viu que ele foi enganado os magos, ele decreta morte marcial para todas as crianças do século, ou seja, do sexo masculino, de 2 anos para baixo. Então foi um massacre enorme quando Jesus nasceu. Isso também já havia acontecido no nascimento de Moisés. Mas vamos lá. Então, o significado aqui, entendeu? De Herodes ter feito tudo isso aí, pessoal, é que ele não queria que nenhum outro rei se levantasse no lugar dele. Mas Jesus não veio, naquela ocasião, para reinar como rei. Não. Ele veio como o Cordeiro de Deus. Mas ele vai retornar
não somente como rei, ele vai voltar para ser rei dos reis, porque lá em Jerusalém ele vai reinar lá durante 1000 anos com a igreja e será rei dos reis e senhor dos senhores. Então, nós podemos ver também uma passagem muito importante aqui que fala a respeito também da pessoa bendita de Jesus. Uma outra referência que eu quero deixar para você aqui onde está escrito aqui em Gênesis 35, 21. Encontra-se em Gênesis 35, 21, então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder, entendeu? Literalmente rebanho. Então isso ocorreu logo após a morte de Raquel, no caminho para Efrata, em Belém, Gênesis 35, 19. Então assim, essa torre, tá, do rebanho encontrava-se próximo de Belém, como resultado da localização da torre, da interpretação de Miqueias, capítulo 4, versículo 8. Ok? É muito importante a gente estar atento às promessas que Jesus fez, entendeu? Porque ele vai vir a qualquer momento, ele vai arrebatar todos povos de língua e nações, de tribos, de todo mundo. Ele vai arrebatar essas pessoas que aceitaram ele como único Senhor e Salvador da vida. Entendeu? Como eu aceitei e como você aceitou. É importante você entender isso, que Jesus Cristo, ele está pronto para perdoar você e ele quer que você seja uma bênção na mão dele. Ok? Então, a gente vê aqui com toda a clareza, entendeu? Com toda a clareza, a gente encontra aqui com toda a clareza as promessas que Deus fez para o seu povo. Deus fez uma promessa para o seu povo. Então, uma pessoa que é abençoada, ela tem a sua identidade e a sua linhagem no Messias. Não foram, pessoal, deixados ao acaso, pois Deus não quis, jamais Deus iria deixar isso acontecer. Entendeu? Uma confusão sobre, vamos falar, esse assunto. Então, desde o começo, ele foi revelado. Entendeu? E quem virá a ser ungido de Deus? Quem será? Então, depois que Adão e Eva pecaram, então Deus amaldiçoou a serpente. Dentre dessa maldição, entendeu? Estava o quê? A promessa de alguém que viria e esmagaria a cabeça da serpente, e esse prometido viria da descendência da mulher. E seria um homem, conforme em Gênesis 3,15. Então, isso foi o quê? Reiterado mais tarde, na promessa dada por intermédio do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ele fala, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Que coisa linda, hein? Isaías 9, versículo 6. Em outras palavras, irmãos, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que o Messias viria e não seria só um anjo, mas não seria somente um anjo, mas seria um Salvador. Seria um Salvador. Tá? Seria um Salvador. Então, depois que Eva e Adão, assim, pecaram, Deus amaldiçoou a serpente e
maldição, estava a promessa de alguém que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, essa pessoa, claro que foi Jesus, ali na cruz. Ele esmagou a cabeça da serpente quando ele ressuscitou, ok? Em Apocalipse 12, 9 está escrito: a antiga serpente que se chama o diabo é Satanás. Então Deus prometeu levantar, tá, um ser humano, e esse foi o seu próprio filho, que veio e esmagou a cabeça da serpente. Vamos caminhando aqui, que hoje eu estou com um pouco de pressa aqui, pessoal, mas amanhã eu prometo que eu venho mais sossegado, tá ok? Então, as circunstâncias minúsculas, né, cercando-se sobre o nascimento de Jesus, dariam o quê? A indicação de sua natureza divina. Mais uma vez, por meio de Isaías, Deus fez o quê? A promessa à casa de Davi. Deus prometeu para a casa de Davi que não seria dado um sinal de sua própria escolha, mas um sinal determinado por Deus. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Literalmente isso significa Deus conosco. Isaías 7,14. Embora muitos debates, irmãos, tenham, não fala, focalizado a questão se o termo hebraico, entendeu, deveria ser traduzido como virgem ou mulher jovem, os tradutores ainda judaicos da Septuaginta, né, a tradução grega do Antigo Testamento, escolheram o termo grego, entendeu, para indicar claramente o que entendiam que a palavra hebraica deveria significar, ou seja, virgem, tá? Virgem. E disso nós podemos entender que realmente o anjo chega e fala para ela, para Maria: salve agraciada, o Senhor é contigo. E ali o anjo faz promessa para ela que ela daria luz ao Salvador de Israel e o Salvador do mundo. Mas ela era uma menina entre 15 anos, por aí, 17 anos, pura, prometida para José. E aí ela diz: eu não conheço varão. O anjo diz para ela: não se preocupe, porque a sombra do Altíssimo vai vir sobre você. E o Espírito Santo veio e preencheu Maria com a glória. E Maria concebeu a Jesus Cristo, que hoje é odiado por muitos. Jesus, ele é odiado por muitas pessoas. Quando se diz a respeito de Jesus, muitas pessoas ficam com raiva. Elas rangem os seus dentes, elas fecham a cara, elas não querem ouvir o nome de Jesus, elas preferem ouvir outros nomes, mas quando nós falamos sobre o nome de Jesus, as pessoas ficam iradas. Mas a verdade é que por detrás dessa ira que essa pessoa está tendo, não é que ela deseja ser uma pessoa má, mas o espírito do mal está ali, impulsionando ela, tocando nela, para que ela venha, odiar o Senhor. Entendeu, queridos? Por isso eu quero que você entenda que o maior projeto que um ser humano possa fazer nessa vida é servir a Deus em primeiro lugar e depois ganhar almas para o Senhor. Porque a Bíblia diz: quem ganha alma sábio é. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, ganhe almas para o Senhor, nosso Deus. Ganhe almas para o Senhor, nosso Deus. Entendeu, queridos? Ganhe almas para o Senhor, nosso Deus. Que você vai ser uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia. Uma pessoa
inteligente, porque a pessoa sábia não é aquele que tem vários diplomas pendurados na parede ou um anel no dedo de doutor. Não. A pessoa sábia é aquela que confia no Senhor e que ela ganha almas para o Senhor nosso Deus. Estamos vivendo nessa época, onde as pessoas têm ódio quando a gente fala a respeito do nome de Jesus. Elas não querem ouvir, mas eu insisto com você, porque o meu objetivo é alcançar 100 famílias para serem abençoadas por intermédio do Evangelho de Jesus, que transforma o velho homem em uma nova criatura. Espero e confio em Deus. Espero e confio em Deus que você, com certeza, vai estar clamando a Deus, buscando ao Senhor, enquanto se pode achar. Porque Ele deseja que você esteja fazendo a vontade dEle. Então, não abandone o Senhor. Não abandone o Senhor por nada. Ok? Não faça isso. Mas fique firme com Ele. Fique firme com o Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Ele veio. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Mas muitas pessoas não querem saber de Jesus. Mas também tem pessoas que elas têm sede, têm fome de Jesus, porque elas sabem muito bem que sem Jesus não dá para viver. Muitas pessoas têm ciência que sem Jesus não dá, não tem como. Não dá para viver sem Jesus. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, nos ajude a chegar a 100 mil pessoas. A 100 mil pessoas. Iremos alcançar 100 mil famílias e elas serão abençoadas. Porque estaremos orando, pedindo a Deus que cubra cada um delas com o manto santo dele. Estaremos dando cobertura espiritual. Tem aqui na minha página, aqui no meu perfil, você está vendo aí, tá? As minhas informações que está aí, entendeu? Você tá vendo aí. E tem aí o meu WhatsApp. Não ligue, só manda mensagem por escrito ou por áudio, ok? Que aí eu vou respondendo na medida do possível. E se você quiser entrar nessa corrente, comece agora. Comece agora a se inscrever aqui no nosso canal, a compartilhar nos grupos que você tem e também incentivar as pessoas a virem para cá, na nossa página, no nosso perfil, para estar nos ajudando e nos fortalecendo para que nós possamos levar a palavra de Cristo para as pessoas. Amém? Então é isso aí, pessoal. Hoje foi um pouco corrido, mas amanhã eu prometo que eu vou ficar mais sossegado amanhã e terei um tempo maior, entendeu? Para trazer uma palavra com mais, digamos assim, uma revelação mais profunda da parte de Deus para você. Hoje só foi mesmo para incentivar você a fazer parte aqui da nossa família, Mensagem do Apóstolo. O nosso foco hoje nessa live foi essa, mostrando que Jesus Cristo morreu e que Ele ressuscitou e que Ele nos deu uma missão de levar o Evangelho a toda a criatura.
ainda que hoje está difícil ganhar alma para Jesus devido aos escândalos que está acontecendo no nosso meio. Mas nós não iremos ficar olhando para os escândalos, tá? Não iremos ficar olhando para os escândalos, não. Jamais. A gente não vai ficar olhando. Sabe por quê, pessoal? Porque não adianta a gente ficar olhando para os escândalos, porque Jesus disse que é míster que isso aconteça. Então, se isso tem que acontecer, a gente tem mais é que orar e pedir: Deus, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia de todos nós. E o Senhor vai ter misericórdia de você e de mim também. Amém? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu amor e pela sua parceria, porque eu sei que nós vamos chegar a 100.000 pessoas aqui nessa página. Eu tenho certeza, porque você vai me ajudar a fazer isso. Porque sozinho, eu e a bispa, sozinhos, nós não iremos conseguir. Mas com a ajuda de Deus em primeiro lugar e com a ajuda sua, eu e a bispa iremos alcançar 100.000 famílias. 100.000 famílias que vão ser ministradas pela palavra, que vão ser libertadas de sofismas, que vão ser libertadas de paradigmas, que irão receber orações, entendeu? Irão receber orações. Essa que é a verdade, porque o nosso chamado é pregar a palavra e também, ao mesmo tempo, orar também pelas pessoas. E eu acredito que você é uma das pessoas que Deus escolheu para estar conosco nessa jornada. Eu tenho certeza absoluta que você é uma delas. Entendeu? Então, não deixe o inimigo colocar ira no seu coração, não deixe o inimigo desanimar você, mas pisa na cabeça da serpente em nome de Jesus e diga com você mesmo: olha, Satanás, eu irei fazer a obra de Deus. Estou cansada, estou cansado, mas o meu Deus me renova e o meu Deus me restaura a minha fé e a minha força. Ele vai te restaurar e vai te dar vitória e nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Oremos então. Pai Celestial, graça eu te dou por esse momento tão maravilhoso que nós passamos aqui nesta live, Senhor, com o teu povo. Eu sei que muitos, ó Deus querido, estão travando uma batalha espiritual muito grande. Eu sei que muitas pessoas estão vivendo, Senhor, um período de escassez espiritual, escassez também material, mas o Senhor é poderoso, Senhor, para trazer suprimento, tanto material como espiritual, na vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus, Pai, traga o suprimento que o meu irmão e a minha irmã necessitam. Traga o avivamento no coração dele e dela, Senhor, porque cada um de nós somos um canal de bênção na vida das pessoas que nos cercam. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Desculpa a correria, mas prometo que amanhã estarei mais sossegado, tá ok? Hoje o dia foi corrido, mas Deus deu vitória e Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Fique na paz. E com o sincero Shalom Donai, até a próxima.